Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nessa segunda-feira, segundo dia da semana, desejar a vocês que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana que vocês consigam bater as metas na família, a meta espiritual, a meta no trabalho. Todos nós temos que ter metas, grandes, pequenas, mas temos que ter objetivo em nossas vidas. Alguns têm sonhos maiores, outros menores, mas nós devemos ter alguma meta. O que é que a gente tem para hoje, para essa semana? Quais são os nossos planos? Devemos sempre estar na graça de Deus, através da oração, da penitência, do jejum, da misericórdia, porque senão vamos acabar sem alcançarmos nossas metas nenhuma, porque, como diz a palavra, sem Deus você não é nada. Sem Jesus, nós não somos ninguém. E o evangelho de hoje, nesta segunda-feira abençoada, é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versos de 29 a 32. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e as condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala da geração, aquela geração má, aquela geração que procurava matá-lo, aquela geração que perseguia Jesus, aqueles fariseus, mestres da lei e muitos outros que estavam sem acreditar e não queriam saber mais das coisas de Deus. Aquelas pessoas que estavam matando, roubando. Jesus fala essa geração má. Jesus também fala aqui da rainha de Sabá, que veio do sul, que veio de muito longe para ouvir Salomão. Sabemos que o rei Salomão, filho de Davi, pediu a Deus não riqueza, pediu a Deus não bens materiais, mas quando Deus perguntou o que ele disse que queria só sabedoria. E quando Deus disse: só que não pedisse a morte dos teus inimigos e não me pedisse dinheiro nem riqueza, tu serás o homem mais sábio da terra, e todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata lhe serão acrescentadas. Vejam que Salomão era um homem sábio, conversando com Deus, não pediu a morte dos inimigos, não pediu riquezas, e isso agradou a Deus. E Deus deu a ele sabedoria, e toda a riqueza que o homem podia ter na terra, Salomão tinha. Tudo de Salomão era exagerado. Os bois eram exagerados, os camelos ninguém conseguia contar, os rebanhos ninguém contava, ouro, prata, mas o que realmente era admirado em Salomão era a sabedoria. Inclusive Jesus fala aqui: a rainha de Sabá veio de muito longe só para ouvir Salomão. Tem uma passagem onde duas mulheres moravam juntas, uma era a patroa, outra era a empregada, lá no tempo de Salomão. E nasceram e tiveram um filho no mesmo dia. Eram bem parecidas. A patroa era descuidada. Tem até um filme sobre isso. A patroa era descuidada. A empregada era bem centrada, era uma mulher cuidadosa. E a patroa não zelava do recém-nascido. E o filho dela morreu. Então, como tinha nascido também o filho da empregada, daquela serviçal, no mesmo dia, da mesma cor, do mesmo tamanho, ela tomou o filho da serviçal e disse que era o filho dela. E o que tinha morrido era da serviçal.
E esse caso chegou até Salomão. E acho que a maioria conhece a história. Salomão, naquele tempo, logicamente não tinha DNA, não tinha nada, né? Tinha que decidir ali a palavra do rei. Salomão, na sua sabedoria e justo, porque talvez se fosse no tempo de hoje, por uma ser patroa e a outra ser empregada, a patroa ia levar uma vantagem, né? Talvez, se fosse hoje, a lei desse a razão para a patroa. Mas hoje já tem um DNA, né? Seria mais difícil. Mas Salomão, na sua infinita sabedoria, pegou uma espada do soldado e disse: divida a criança em dois, dê a metade para uma e a metade para outra. E na hora que o soldado levantou a espada, a mãe verdadeira disse: não precisa fazer isso não, deixe a criança com ela, não precisa partir a criança ao meio. E a outra mulher calada. Então Salomão diz: pode entregar a criança para que falou, porque só uma mãe tem essa atitude, só uma mãe verdadeira prefere ver o filho no braço de outra do que ver o filho morto. E aí, na sua sabedoria, Salomão resolveu o caso e descobriu quem era a verdadeira mãe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os ninivitas, com a pregação de Jonas, também se converteram, né? Nós sabemos a história dos ninivitas, e na cidade lá, eles, com Jonas, eles se converteram, se vestiram de farrapos, de roupas pobres, se jogaram nas cinzas, fizeram penitência. Se você for ler a história, você vê que eles se converteram. E Jesus fala isso sobre a conversão, sobre a sabedoria. Porque se nós também não nos convertermos, se nós não mudarmos de vida, seremos condenados. Jesus fala sobre a condenação, porque muitos já vieram até nós, através do rádio, da televisão, das redes sociais, do nosso padre todo domingo na missa, dos nossos avós, dos nossos padrinhos, muitos ensinamentos, muitos exemplos. E às vezes nós teimamos em não se converter. É preciso que a gente tenha coragem, nesse dia de hoje, de nos convertermos e nos tornarmos uma pessoa melhor. Sempre temos o que melhorar. Jesus vem nos alertando todos os dias. E é importante a gente ter esse cuidado, porque não sabemos quanto tempo ainda temos. Eu não sei qual é a sua preocupação de hoje, os seus problemas. Sei que nós todos temos. Ontem eu recebi pedido de oração por uma pessoa que uma pessoa que está com um câncer muito complicado. E nós estamos orando, estamos rezando, já trouxemos o padre na casa dela e ela está reagindo muito bem. Vamos pedir a Deus que seja feita a vontade dele, não a nossa. Que você possa deixar seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe.